Você já tomou uma decisão que parecia absolutamente certa, mas logo depois percebeu que foi um erro óbvio? Tipo aquela compra por impulso que você se arrependeu no dia seguinte, ou um julgamento apressado sobre alguém que se provou totalmente errado? Se sim, você não está sozinho. E o mais chocante é que esses erros não são aleatórios. Eles seguem um padrão. Neste vídeo, vamos mergulhar na mente de um dos maiores pensadores do nosso tempo, Daniel Kahneman. Ele é um psicólogo que fez algo tão revolucionário que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Por que um psicólogo ganhou um Nobel em Economia? Porque ele provou cientificamente que nós, seres humanos, não somos as criaturas racionais que a economia clássica sempre presumiu. Nossas decisões são muito mais bagunçadas, emocionais e cheias de atalhos mentais do que gostamos de admitir. A promessa deste vídeo é simples. Vou te mostrar como sua mente realmente funciona e por que erramos tanto, mesmo sendo inteligentes. Vamos desvendar os dois sistemas de pensamento que governam sua vida, os vieses invisíveis que te manipulam todos os dias e como você toma decisões sob risco. Fique até o final, porque você vai aprender a tomar decisões melhores e a ser menos influenciável. E tudo começa com dois modos completamente diferentes de pensar que existem dentro da sua cabeça agora mesmo. Imagine que sua mente tem dois personagens principais. O primeiro é o sistema 1. Ele é o protagonista impulsivo, rápido, automático e emocional. Ele trabalha o tempo todo, sem esforço. É o sistema 1, que permite que você reconheça o rosto de um amigo na multidão. Complete a frase pão com, ou pise no freio do carro instintivamente quando alguém cruza a sua frente. Ele é intuitivo e vive de impressões e sentimentos. Do outro lado, temos o sistema 2. Ele é o coadjuvante analítico, lento, consciente e preguiçoso. O sistema 2 é quem você chama quando precisa resolver uma conta de matemática como 27 vezes 43. Quando está analisando um investimento financeiro complexo ou planejando os detalhes de uma viagem, ele exige foco, concentração e gasta muita energia mental. Como eles interagem? O sistema 1 está sempre ativo, gerando sugestões para o sistema 2, impressões, intuições, intenções e sentimentos. Se tudo parece bem, o sistema 2 aceita essas sugestões sem pensar muito. O problema é que o sistema 2 é, nas palavras do próprio Kahneman, preguiçoso. Ele prefere delegar o máximo possível para o sistema 1, para economizar energia. Ele confia demais no piloto automático. Então, o que acontece? O sistema 1 é rápido, mas propenso a erros sistemáticos. O sistema 2 é preciso, mas se cansa facilmente e muitas vezes nem entra em ação. É um resumo da nossa vida mental. Uma máquina de tirar conclusões precipitadas que, de vez em quando, é supervisionada por um chefe exausto. E quando o sistema 1 assume o controle total, entram em cena as heurísticas e os vieses, os famosos atalhos mentais. Heurísticas são regras práticas, atalhos mentais que nosso cérebro usa para economizar energia e tomar decisões rápidas. Elas funcionam na maior parte do tempo, mas às vezes elas nos levam a erros graves e previsíveis. Vamos ver as mais famosas. Primeiro, a heurística da ancoragem. A primeira informação que recebemos sobre algo se torna uma âncora, uma referência que influencia todas as decisões seguintes. Sabe aquela promoção com um preço de R$ 1.000 por R$ 500? O preço de R$ 1.000 é a âncora. Ele faz 500 parecer um ótimo negócio, mesmo que o produto não valha nem isso. O mesmo acontece numa negociação de salário. O primeiro número jogado na mesa vira o ponto de partida para toda a conversa. Depois, temos a heurística da disponibilidade. Nós julgamos a probabilidade de algo acontecer com base na facilidade com que conseguimos lembrar de exemplos. É por isso que muitas pessoas têm mais medo de viajar de avião do que de carro. Mesmo que estatisticamente voar seja muito mais seguro, nós lembramos de notícias dramáticas sobre acidentes aéreos que ficam disponíveis na nossa mente, enquanto acidentes de carro são tão comuns que nem viram notícia. A mídia, repetindo uma história, cria essa disponibilidade e distorce nossa percepção de risco. E por último, a heurística da substituição. Quando nos deparamos com uma pergunta difícil, nosso cérebro, sem que a gente perceba, a substitui por uma mais fácil. A pergunta complexa: este investimento financeiro é seguro e tem um bom potencial de retorno a longo prazo? Se transforma na pergunta simples: eu gosto do CEO dessa empresa? A marca me passa confiança? Nós respondemos a pergunta fácil e achamos que respondemos a difícil. A mensagem principal aqui é que não erramos por acaso. Erramos de forma sistemática.
sempre caindo nos mesmos truques mentais. E esses atalhos ficam ainda mais perigosos quando envolvem ganhos e perdas. Aqui entramos um dos conceitos mais poderosos do livro: a aversão à perda. Para o nosso cérebro, a dor de perder é muito mais intensa do que o prazer de ganhar um valor equivalente. Perder R$ 100 dói muito mais do que a alegria que sentimos ao ganhar R$ 100. Essa assimetria emocional nos leva a comportamentos totalmente irracionais. Por exemplo, a gente evita vender uma ação que está dando prejuízo, na esperança de que ela se recupere, porque realizar a perda seria muito doloroso. Preferimos manter uma decisão ruim, admitir o erro e sentir a dor da perda. Muitas vezes, assumimos riscos absurdos só para evitar uma perda pequena, quando a lógica diria para aceitarmos o prejuízo e seguir em frente. Isso nos leva à teoria da perspectiva. Ela diz que nós não tomamos decisões com base em valores absolutos, mas sim a partir de um ponto de referência, e nosso comportamento muda drasticamente dependendo se estamos no campo dos ganhos ou das perdas. Quando se trata de ganhos, somos avessos ao risco. Preferimos um ganho certo de R$ 500 a uma aposta com 50% de chance de ganhar R$ 1.000 e 50% de não ganhar nada. Queremos garantir o ganho. Mas quando se trata de perdas, viramos apostadores. Preferimos uma aposta com 50% de chance de perder R$ 1.000 e 50% de não perder nada. Há uma perda certa de R$ 500. A possibilidade de evitar a perda nos torna mais arriscados. Essa lógica se aplica em tudo: nos investimentos, na carreira, até nos relacionamentos. Ficamos presos a situações ruins porque a dor de perder o que já temos parece maior do que o potencial de ganhar algo melhor. Mas nossas decisões não são julgadas só no momento em que acontecem. Elas são julgadas pela nossa memória. E para entender isso, Kahneman nos apresenta a ideia dos dois eus. Dentro de você existem duas entidades diferentes: o eu que experiencia e o eu que recorda. O eu que experiencia é quem vive o momento. É ele que sente a dor de uma dor de cabeça, o prazer de comer uma sobremesa, o tédio numa reunião. Ele vive em tempo real, segundo a segundo. Já o eu que recorda é o contador de histórias da sua mente. Ele entra em cena depois que a experiência acaba. Ele constrói a memória do que aconteceu, julga se foi bom ou ruim, e é ele quem toma as decisões sobre o futuro. E o mais estranho é que o eu que recorda é um péssimo historiador. Ele segue a chamada regra do pico-fim. Ao julgar uma experiência, ele se baseia em apenas 2 pontos: o momento mais intenso, seja de dor ou de prazer, e o final. Ele ignora completamente a duração da experiência. Por exemplo, umas férias de 2 semanas que foram maravilhosas, mas terminaram com uma briga feia no último dia. Podem ser lembradas como uma experiência ruim. Por outro lado, um procedimento médico doloroso, mas que teve um final rápido e com alívio, pode ser lembrado como não tão ruim. O eu que recorda sequestra a narrativa. E o problema é que nós tomamos decisões futuras com base nessas memórias distorcidas e não na experiência real que vivemos. Então, como usar tudo isso a nosso favor? Como podemos nos proteger dos nossos próprios atalhos mentais e tomar decisões mais inteligentes? O primeiro passo é a humildade. Aceitar que não somos tão racionais quanto pensamos. O erro não é uma exceção. É o padrão de funcionamento da nossa mente quando estamos no piloto automático. Entender como sua mente funciona já é metade da batalha para reduzir decisões ruins. Na prática, a lição mais importante é desacelerar, especialmente em decisões importantes. Dê uma pausa antes de responder, de clicar em comprar, de fechar um negócio. Crie um espaço entre o impulso do sistema 1 e a decisão final. Questione sua primeira resposta. Pergunte a si mesmo: essa é a única forma de ver isso? Qual é a pergunta fácil que estou respondendo em vez da difícil? Use ferramentas externas para ajudar seu preguiçoso sistema 2. Crie listas de prós e contras. Use planilhas, consulte dados e critérios objetivos, em vez de confiar apenas na sua intuição. E acima de tudo, lembre-se da frase que resume a sabedoria deste livro: pensar devagar não é ser lento, é ser mais inteligente, mais consciente e, principalmente, menos manipulável. Obrigado por assistir. Se você gostou de aprender a pensar melhor, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!